massacre no Sudão. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso, depois a gente volta sobre a operação, Robson. É o seguinte, aqui trazendo informações da Giovana Alves, aqui do Metrópolis.com, uma das últimas informações que a gente tem, e aí, claro, conectando o Brasil ao massacre no Sudão. O governo brasileiro emitiu uma nota nesse sábado pedindo diálogo entre as Forças Armadas suíças e as Forças de Reação Rápida lá no Sudão. Nessa quarta-feira, que aconteceu lá no dia 29 de outubro, um hospital saudita na cidade de Fasher foi atacado por representantes justamente da RSF, que é a reação às Forças de Reação Rápida, e ocasionou 460 mortes. Sim, quase 500 mortes nesse ataque a um hospital. Essas algumas das imagens que chegaram para a gente das agências, que tem esse trabalho tão importante dos jornalistas ali que se expõem a essas regiões perigosas para registrar esses fatos históricos. Em nota, o governo brasileiro informou que condena o ataque das RSF contra alvos civis naquela localidade e faz um apelo para que as partes envolvidas no conflito retomem o diálogo. Abre aspas. Ao conclamar as partes envolvidas a cessarem imediatamente os enfrentamentos e retomarem o diálogo, assim como a garantirem a proteção da população, o Brasil recorda a obrigação do respeito ao direito internacional, aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário, fecha aspas, uma parte dessa nota que o governo brasileiro emitiu ao Sudão. É isso, 460 pessoas foram mortas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nesse ataque a um hospital, que é sempre um negócio trágico, horroroso e assustador, Robson, quando a gente vê nos conflitos, nas guerras, hospitais sendo atacados. A gente viu muito isso acontecer lá em Israel, no combate ao Hamas, na faixa de Gaza, diversos hospitais, alvos também em jornalistas. Esses crimes de guerra são sempre importantes da gente registrar para que não voltem a acontecer, Sim, de fato é uma situação preocupante, E como as informações que você traz, Natália, impactam principalmente a população civil. E o direito humanitário internacional ele é muito claro no sentido de que tanto as forças regulares, como as sudanesas, como a RSF, que seria uma espécie de força paramilitar, os seus combatentes têm obrigações iguais no sentido de preservar toda a infraestrutura civil e principalmente preservar a vida dos civis, mesmo daquelas pessoas que atuam nessas áreas conflagradas, como jornalistas, equipes médicas, enfim, e toda o pessoal que lida com a ajuda humanitária que se faz chegar nesses locais, quando isso é possível. Essa questão do mais recente, desse conflito da RSF e das forças sudanesas, ela remonta ao genocídio do Darfur, na década de 90 até o início dos anos 2000. Tá? Quando nós tivemos aí a criação dos dois estados, o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é onde nós temos, aliás, as maiores reservas de petróleo do país, mas toda a infraestrutura logística e portuária está no norte, ou seja, onde acontecem os conflitos agora. Então, nós temos uma questão étnica muito isso que nos remete também à questão de denúncias de crimes contra a humanidade e de genocídio. Porque quando você, assim, da mesma forma que aconteceu em Gaza, quando você destrói a infraestrutura de hospitais, você também acaba diretamente e indiretamente tornando a continuidade da vida dessas populações impossível, certo? E isso também nos remete à ideia de você aniquilar algum grupo étnico específico. Então, nessa questão do Darfur, mais especificamente, temos uma população árabe muçulmana e uma outra população não árabe. Esse também é um dos panos de fundo. E no último acordo de paz patrocinado pelos Estados Unidos para resolver a questão
do Sudão do Norte, onde acontecem os confrontos, né, a ideia era que essas duas grandes forças, né, o Exército Regular Sudanês e a RSF, que foi criada à época do antigo presidente Bashar, do Sudão, que se tornou quase como uma força presidencial do antigo regime que coordenava, que comandava todo o país. Então, essas duas forças, elas disputam hoje o controle da região. Tá? Então, nesse acordo de paz, estava estabelecido que, a partir de 23, a RSF, que é uma força paramilitar, ela seria integrada ou, né, incorporada às forças regulares sudanesas num período de 2 anos, mas havia, por interesse desses grupos, dos líderes dos dois grupos, né, uma discordância por parte da RSF de incorporação às forças regulares, não em 2 anos, mas queria que essa incorporação se desse de forma gradual em 10 anos. Então, a partir desse tensionamento, esses dois grandes grupos pelo controle de todo o país, você tem aí o início dos confrontos entre a RSF e a SAF, né, essas forças regulares sudanesas. Então, é uma situação dificílima, complicadíssima, e o Sudão, ele é um país que faz fronteira com outros 7 países, aí só para mencionar o Egito, o Chad, a República Centro-Africana. Então, o impacto desse conflito no deslocamento de populações dentro do Sudão do Norte para o Sudão do Sul e para outros países é uma preocupação real, e há uma preocupação comercial, porque o Sudão tem a costa do Mar Vermelho ali, que dá acesso ao Canal de Suez, uma rota logística importantíssima. Então, por isso que a comunidade internacional também preocupa, primeiramente, com as denúncias de genocídio na vida das pessoas, mas também os países da região se posicionam porque há interesses comerciais, geopolíticos e um grande risco do Sudão se transformar num grande palco para uma guerra por procuração. Um território onde potências extra-regionais acabam apoiando um lado ou outro do conflito a partir de interesses próprios de cada um desses países.